Deputados debatem sobre a implantação do programa Águas para Manaus e decidem ampliar a discussão em audiência pública. Deputado Marcelo Ramos cobra posicionamento da comissão especial que trata sobre o ICMS da cesta básica. E na edição do Alean Notícias de hoje você também vai ver. Lei de diretrizes orçamentárias entra em tramitação na Casa Legislativa e presidente Josué Neto explica as próximas etapas do processo. E ainda, Silves e Japurá aderem às ações de atualização das leis do Centro de Cooperação Técnica do Interior da Assembleia. Boa noite. A mensagem governamental número 42 de 2013, que trata do protocolo de intenções para a constituição do programa Águas para Manaus, o PROAMA, foi hoje o ponto principal de debate na Assembleia Legislativa. Entre os questionamentos, a ampliação da taxa de consumo para a tarifa social, custo ao consumidor e o fornecimento de água para as zonas norte e leste da capital. O projeto, que seria votado hoje em regime de urgência, foi adiado para a próxima semana para que a discussão seja ampliada. O consórcio público PROAMA custou aos cofres públicos 347 milhões de reais por meio de financiamento do governo federal ao governo do Amazonas. O projeto prevê a exploração do fornecimento de água pela iniciativa privada por 32 anos. O deputado Marcos Rota mostrou-se preocupado com a possibilidade de o consórcio ser administrado pela Manaus Ambiental. De acordo com o parlamentar, a empresa não tem capacidade técnica para garantir o abastecimento de água de aproximadamente 500 mil pessoas nas zonas norte e leste da cidade. Nós estamos um tanto quanto temerosos com relação ao desfecho disso, né? Que o consórcio é importante, que a união entre o Estado e o município é uma união importante também para a cidade de Manaus. Isso nós não discutimos, né? O que nós estamos temerosos é com relação a quem vai gerenciar o PROAMA, porque a empresa Manaus Ambiental tem se mostrado ineficiente na prestação dos serviços na capital em diversas áreas, né? E eu não sei se ela tem capacidade administrativa, suporte administrativo, se tem infraestrutura para poder gerenciar um programa do porte do PROAMA. O projeto, que seria votado nesta terça-feira em regime de urgência, foi adiado para a próxima semana, após a sugestão do deputado José Ricardo para a ampliação dos debates na Casa Legislativa, em audiência pública, que será realizada no dia 4 de junho. A empresa hoje ela não cumpre o contrato. Eu acho que vai ser um grande erro repassar isso para essa empresa ou qualquer outra. Acho que o Estado tem que administrar. O Estado, que eu falo, é o poder público, de uma forma ampla. Pode ser um consórcio entre Estado e município para distribuir a água, para tratar e distribuir a água. Também existe o fato de que é um contrato de 32 anos. E aqui nós precisamos discutir melhor esse consórcio e esse encaminhamento. É o que a gente exige, que aqui na Assembleia a gente tenha um tempo maior para esse debate. O projeto prevê ainda a ampliação da taxa de consumo da tarifa social de 10 para 15 metros cúbicos, beneficiando a população de baixa renda atendida pelo programa Bolsa Família do governo federal. Além disso, também serão disponibilizados gratuitamente hidrômetros para aproximadamente 40 mil pessoas que não têm como pagar pelo equipamento. Um grande debate se deu em torno do pagamento do empréstimo feito ao governo do estado para a execução do PROAMA. O deputado Marcelo Ramos salientou que esse custo não deve ser repassado ao consumidor e garantiu que muitos benefícios serão trazidos caso o PROAMA seja aprovado na Assembleia. O convênio, ele tem um texto, no mínimo, estranho e dúbio, porque diz que a restituição dos valores de gastos pelo governo do estado será feita através da venda de água em atacado. Eu não sei o que é venda de água em atacado. A única conclusão que eu posso tirar é de que seria da venda que a empresa faz ao consumidor final, o que seria um absurdo. O governo do estado usar dinheiro público para construir o PROAMA, repassar para uma instituição privada e autorizar essa instituição privada a cobrar o custo de construção do cidadão que já pagou o imposto de onde saiu o dinheiro para a construção da obra. De acordo com o que está previsto no PROAMA, o Estado deverá ofertar infraestrutura para que haja delegacia especializada no combate ao furto de água. Além disso, as empresas do Distrito Industrial, que atualmente são abastecidas por poços artesianos, deverão pagar a tarifa de água.
Chico Preto, líder da maioria na casa, aproveitou para esclarecer algumas dúvidas dos deputados quanto aos custos do financiamento que não serão repassados ao consumidor e ressaltou que muitos benefícios virão a partir da aprovação do PROAMA, que atualmente não funciona por falta de vontade política da antiga administração municipal. O preâmbulo do protocolo é muito claro, em que o custo do PROAMA não pode ser transferido para o custo tarifário. Esse documento é público, está no preâmbulo do protocolo. Então, o custo de produção da Manaus Ambiental para o custo de produção do consórcio público do PROAMA não deve ser muito diferente, até porque nós estamos falando, quem é que fornece energia? A Manaus Energia. É ela que fornece a energia tanto para o PROAMA quanto para a Manaus Ambiental. Nós estamos falando da água, que é o custo da água, zero. Tanto a Manaus Ambiental quanto o PROAMA pegam água de graça. Nós estamos falando de custo de cloro. A mesma quantidade vai ser comprada, quantidade muito próxima, vai ser comprada pelo PROAMA e vai ser comprada pela Manaus Ambiental. Então o custo de produção ele é muito próximo. Ele é muito próximo, porque os insumos são os mesmos. O que pode diferenciar é o modelo administrativo. O presidente da ALEAN, deputado Josué Neto, garantiu que até a próxima semana a Casa Legislativa terá tempo para esclarecer as dúvidas de todos os parlamentares quanto à implantação do programa. Independente da importância, é claro que a gente precisa discutir o assunto, e eu digo, na verdade, nem discutir, eu acho que apenas entrar em alguns méritos dos quais alguns deputados tenham alguma dúvida com relação à aprovação do projeto que envolve o PROAMA aqui na casa. Este assunto já é um assunto que é debatido pela sociedade inteira há muitos anos, há 20 anos que a gente ouve falar da falta de água na zona norte de Manaus, na zona leste de Manaus. A partir da aprovação da minuta pela ALEAN, o consórcio terá autonomia para lançar o edital com o processo de licitação. Na divisão dos lucros da exploração do PROAMA, o governo do estado ficará com 60% do que for arrecadado, a Prefeitura de Manaus com 10% e a empresa vencedora com 30% do lucro. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, entrou em tramitação nesta terça-feira na Assembleia Legislativa. O presidente da Casa, deputado Josué Neto, explicou quais serão as próximas etapas antes da votação da matéria pelos parlamentares. Além do papel de legislar, a Assembleia Legislativa também deve fiscalizar as atividades do Poder Executivo. A votação do orçamento anual do Estado faz parte do dever constitucional das casas legislativas. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, estabelece metas para o investimento do dinheiro público. Por isso, é necessário discutir a forma de se aplicar esses recursos. E a Assembleia Legislativa tem um papel fundamental nessa fase. Nesta terça-feira, a LDO começou a tramitar na casa. O presidente da ALEAN, deputado Josué Neto, explica as próximas etapas da matéria. Ela vai entrar em todas as suas fases de discussões. Nós temos aí, de hoje em diante, 20 dias para que ela retorne ao plenário, passando por todas as comissões. É o trâmite normal. O parlamentar destacou ainda o papel dos deputados ao propor as emendas à LDO e a responsabilidade dos mesmos durante a votação em plenário. Essas discussões dentro das comissões é que serão aceitas as emendas que serão remetidas ao plenário. E o plenário é soberano, é o plenário, são os deputados, cada um com seu mandato, nós temos 24 deputados, e esta questão de aceitar ou não emendas na LDO é de responsabilidade dos deputados. Neto afirmou ainda que a LDO deverá ser votada em plenário antes do recesso parlamentar, que iniciará na segunda quinzena de julho. Uma comitiva formada por 5 vereadores de Silves estiveram hoje no Centro de Cooperação Técnica do Interior da Assembleia Legislativa. Eles receberam orientações para a realização de uma audiência pública no município, com o debate focado na atualização da lei orgânica. Na ocasião, o presidente da ALEAN, Josué Neto, assinou ofício para que os trabalhos de adequação da Constituição de Japurá também sejam iniciados. A sugestão de atualização da lei orgânica de Silves, a 204 quilômetros de Manaus, foi entregue à Câmara Municipal no início desse ano. Agora, os membros da comissão de revisão querem debater as possíveis mudanças com os comunitários.
Por isso, os vereadores procuraram o Centro de Cooperação Técnica do Interior, o CECOT, da Assembleia Legislativa, para receber orientações para realizar as audiências públicas. Estamos aqui em busca de melhores informações para como debater esses assuntos perante a nossa sociedade trazendo sugestões, né? Aquilo que achar que deve acrescentar e aquilo que achar que deve, né, suprimir da lei orgânica, mas eu acredito que o CECOT já deu uma assistência muito bem para a nossa lei orgânica e com isso nosso município só tem a ganhar. 2 audiências públicas em Silves devem ser realizadas. A primeira dia 14 de junho e a última dia 7 de julho. Depois dessas audiências públicas nós teremos a realização da primeira votação do primeiro turno, o interstício e a votação do segundo turno. Eles estão querendo ultimar as votações para que até agosto nós possamos concluir as votações, passarmos a fazer a revisão ortográfica para mandar para a gráfica e aí publicar o livro da Lei Orgânica e do Regimento Interno de Silves. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado pelo PSD, Josué Neto, assinou um ofício para que os trabalhos de revisão da Lei Orgânica de Japurá, a 244 quilômetros de Manaus, sejam iniciados. O CECOT já vem trabalhando em Silves e a partir de agora nós já vamos começar a implementar esse trabalho do CECOT, principalmente com a questão do regimento interno e da lei orgânica também no município de Japurá. Nesse último ano, nós conseguimos completar aí 2 fases do trabalho em 17 municípios, né, e outras fases serão completadas. Durante o encontro também foi discutido sobre a doação de bens inservíveis da Alean, que a casa deverá fazer às câmaras municipais. Nós ainda não temos a resolução pronta para fazer essas doações e assim que nós tivermos a resolução pronta, nós vamos escolher como forma de prioridade as câmaras mais carentes, né? Câmaras extremamente desprovidas, né, de computadores, de móveis, e que a gente vai fazer aí essas doações sempre olhando como uma relação institucional. O Centro de Cooperação Técnica do Interior funciona no 5º andar da Assembleia Legislativa. O deputado Sidney Leite aproveitou a proximidade da Semana do Meio Ambiente para discutir o rigor da legislação ambiental em detrimento do desenvolvimento do setor primário no Amazonas. O assunto foi debatido em plenário. Durante o pronunciamento na Assembleia Legislativa, o deputado Sidney Leite questionou o excesso de rigor na legislação ambiental vigente. Segundo o parlamentar, a política de Estado que incentiva a produção rural acaba prejudicada por diversas limitações previstas em lei. A legislação ambiental inibe uma série de investimentos no que diz respeito à agropecuária como um todo, quando você se utiliza de área de APP, por exemplo. Então, a X metros da margem dos rios, isso fica impedido. E muito dos nossos criadores se utiliza de cabeceiras de rios, de áreas próximas a igarapés, para que possa também ter uma complementação dos tanques escavados. Então, eu entendo que essa discussão é importante, como também nós otimizarmos áreas degradadas. O deputado também destacou a importância da mecanização e do acesso ao crédito para o desenvolvimento da piscicultura, pecuária e agricultura no estado. Que a gente possa disponibilizar para o pequeno produtor e o médio produtor um crédito mais robusto, que a gente possa trabalhar a mecanização e trabalhar em áreas mais concentradas, não dispersas, para que a gente possa aumentar a produtividade, inclusive de produtos que é alimento que está na prioridade da nossa dieta, como é o caso da farinha de mandioca. Se nós melhorarmos toda a cadeia produtiva, e aí passa por mecanização, por correção de solo, por aplicação de novas tecnologias, adoção de cultivares já desenvolvido pela Embrapa, eu não tenho dúvida que a gente dá esse salto qualitativo. O programa Amazonas Rural foi iniciado em julho do ano passado e tem o objetivo de dar impulso à economia do estado a partir do setor primário. O programa consiste em um pacote de medidas para aumentar a produção, a fim de tornar o Amazonas autossuficiente em alimentos e produtos agroflorestais. Segundo Sidney Leite, a legislação ambiental acaba sendo um entrave para a realização dos objetivos do programa. E o deputado Tony Medeiros criticou nesta terça-feira a administração municipal de Parintins. Há um mês do Festival Folclórico, o
parlamentar garante que a cidade está sem estrutura adequada para receber o grande público. As críticas foram feitas pelo deputado do PSL, Tony Medeiros, durante pronunciamento na Assembleia Legislativa. Segundo o parlamentar, Parintins, distante 369 quilômetros de Manaus, está com mais de 60% das ruas esburacadas. Tony Medeiros também denunciou que faltam remédios nas unidades básicas de saúde. Eu queria estar aqui falando de uma forma diferente, dizendo que a nossa cidade estava bem administrada e preparada para os 100 anos de Garantido e Caprichoso. Infelizmente, a notícia é diferente. A cidade esburacada, desmandos administrativos, falta remédio, falta médico. É uma situação realmente preocupante e eu só chego a duas conclusões. Ou o prefeito realmente é incompetente ou ele quer massacrar o povo de Parintins. Ainda segundo o deputado, mais de 10 milhões de reais foram gastos sem licitação em alguns serviços como o recolhimento de resíduos sólidos. No dia 1º de janeiro, quando ele assumiu, ele já decretou a situação de emergência, que inclusive não foi aceita pelo próprio Estado. Mesmo assim, mais de 10 milhões de reais foram contratados pela Prefeitura de Parintins. Hoje, a situação de Parintins devido à enchente é uma situação realmente de emergência em alguns pontos da cidade. Hoje, como é que ele vai investir o que ele já gastou lá na frente? Foram mais de 10 milhões empenhados. O deputado quer que o governador Omar Aziz intervenha na situação para que a cidade esteja preparada para receber os turistas no Festival Folclórico de Garantido e Caprichoso. Agentes de endemias voltam à Assembleia para discutir o plano de cargos, carreiras e salários. E mais, deputado Cabo Maciel cobra melhorias para a área de segurança pública. Essas e outras notícias no próximo bloco. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.aleam.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. O presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia, deputado Cabo Maciel, reivindicou em plenário diversas melhorias para o setor. O parlamentar cobra do governo do estado a aprovação de uma lei que define o plano de carreiras para os policiais e bombeiros militares. Da tribuna do plenário Rui Araújo, o deputado Cabo Maciel cobrou do Poder Executivo maior agilidade na análise da minuta de lei que institui um plano de cargos, carreiras e salários para os praças da Polícia Militar e bombeiros. O projeto já está na Casa Civil do Governo do Estado e possui um parecer jurídico favorável para aprovação. O parlamentar quer realizar junto ao Poder Executivo uma reunião com os representantes da categoria, com o objetivo de ajustar os últimos detalhes do projeto. Já solicitei do governador uma audiência com as entidades de classe, com as representações, a Associação de Cabos Soldados, Subtenente Sargento, a Associação das Esposas dos Policiais Militares e a Associação dos Oficiais. E está com mais de 30 dias que eu dei entrada nesse ofício no gabinete do governador e até agora não tivemos resposta. Nós entendemos que o governador tem uma agenda muito pesada. A gente solicita que o governador arrume um pequeno tempo ou determine uma equipe de governo para negociar com as entidades de classe. Outras questões relacionadas aos servidores de segurança pública também foram abordadas pelo parlamentar. O deputado reivindica um aumento do auxílio moradia pago aos policiais que atuam no interior. Segundo Maciel, o valor de R$ 300 não sofreu qualquer reajuste nos últimos anos. Quando criar essa gratificação de auxílio moradia para o policial militar no interior, quem criou ela esqueceu de botar um indexador ou não colocou de propósito. Nós estamos com essa gratificação de R$ 300 há 10 anos congelado. Cabo Maciel defende que o valor do auxílio moradia seja de pelo menos R$ 400, conforme havia sido definido no último reajuste concedido à categoria. Porém, o novo valor jamais foi pago aos policiais.
E o deputado Marcelo Ramos cobrou um posicionamento dos demais membros da comissão especial instituída na Assembleia, que trata da revisão do ICMS dos produtos da cesta básica no Amazonas. De acordo com o parlamentar, os trabalhos já foram concluídos há um mês e ainda não foi marcada uma data para a apresentação do projeto formatado ao governador do estado. O bolso do consumidor. ICMS praticado aos produtos da cesta básica no Amazonas foi alvo de comissão especial de deputados instituída na casa. O objetivo foi criar uma proposta de revisão da tarifa, com a finalidade de baratear os produtos para o consumidor e que deveria ser entregue ao governador do estado, Omar Aziz. Porém, segundo o deputado Marcelo Ramos, após um mês da conclusão dos trabalhos, ainda não foi fechada uma data para a entrega da sugestão. Da tribuna da Assembleia, o parlamentar afirmou que, caso os demais membros da comissão não consigam um acordo sobre a data, Marcelo Ramos irá apresentar a proposta como de iniciativa própria. Ou o governo cumpre o que foi combinado, de recebendo uma proposta que garanta que o desconto chegue ao consumidor final, apresentar imediatamente à Assembleia, ou eu apresentarei, e aí nós vamos ver realmente quem é a favor e quem é contra que a comida chegue mais barata na mesa do cidadão. O Supremo Tribunal Federal tem decisões reiteradas no sentido de que tem sim o parlamentar capacidade de iniciativa de lei de natureza tributária, desde que, na justificativa da lei, cumpra tudo que determina a lei de responsabilidade fiscal, inclusive as compensações sociais ou financeiras para compensar a perda de arrecadação. A comissão especial é formada pelos deputados Marcos Rota, Marcelo Ramos, Conceição Sampaio, Ricardo Nicolau, Adjuto Afonso e Luiz Castro. Legislação aprovada em 2003 reduzia o ICMS de 17% para 1%, como forma de beneficiar a população de baixa renda. Porém, a renúncia fiscal não estava chegando ao consumidor. Boa parte dos comerciantes incorporava o resultado da alíquota diferenciada do ICMS como parte dos lucros. A Assembleia Legislativa aprovou então, no final do ano passado, mensagem governamental que acabou com o incentivo fiscal. Após estudos, a comissão especial formatou uma proposta por adesão que pode beneficiar a população do estado. A nossa sugestão é criar um programa, o Programa Cesta Básica Popular, e a partir disso a empresa fazer adesão ao programa e ganhar uma inscrição própria para comprar com a isenção. Ao fazer isso e aderir ao programa, ela assume também responsabilidades, entre essas, do atacadista para o varejista de um limite de margem máxima de 30%, do varejista para o consumidor final de um limite de margem máxima de 15%. Se o cidadão quiser ter margem de 100% sobre o arroz, não tem problema, ele pode ter, mas ele vai pagar 17% de ICMS. Quem quiser ter renúncia fiscal, terá que limitar a sua margem de lucro para garantir que o produto chegue mais barato na mesa do cidadão. A Assembleia, durante uma semana, recebeu propostas de mecanismos que pudessem fiscalizar e garantir a redução do ICMS. As reuniões envolveram representantes do comércio atacadista e varejista, Secretaria de Estado da Fazenda e o Parlamento Estadual. Agentes de endemias voltam à Assembleia Legislativa para discutir o plano de cargos, carreiras e salários. Uma audiência pública com representantes do governo e sindicato da categoria foi realizada na casa. O deputado Chico Preto foi o autor da propositura. Mais de 1.400 agentes de endemias atuam nos 4 distritos de saúde da capital amazonense. Esses agentes foram disponibilizados pela Fundação de Vigilância em Saúde, a FVS, por meio de um convênio firmado entre Prefeitura e Governo do Estado. A categoria reivindica o cumprimento da Lei Federal 12.778, que estabelece um piso salarial para os trabalhadores. Atualmente, os rendimentos recebidos somam um valor de R$ 561, valor abaixo do salário mínimo atual. Além dos salários, agentes também reivindicam o pagamento de horas extras. O deputado Marco Antônio Chico Preto, que coordenou a reunião, afirmou que é necessário haver um entendimento entre as partes. Segundo ele, a categoria deve solicitar da FVS os documentos que comprovem as horas extras trabalhadas para que possam então buscar o ressarcimento do valor. É preciso que haja um levantamento, eu estava comentando há pouco com a Rebeca, que é preciso fazer o valor desse cálculo. Quanto é que isso significa? Todos têm, começa a seguinte pergunta, todos têm direito às mesmas horas extras? Sim. Ok, então isso tem que ser posto no papel, se sim ou se não. A secretária de Governo, Rebeca Garcia, participou da reunião e afirmou que está tomando as providências legais para regularizar a situação dos agentes de endemia.
Deputado Francisco Souza anuncia a realização de encontro da UPM Internacional. E mais, deputado Sinésio Campos visita a mina de potássio em Sergipe. Veja no resumo de notícias. Durante o pronunciamento na tribuna da Assembleia Legislativa, o deputado Francisco Souza anunciou que será realizado em Manaus um evento da União Parlamentar Sul-Americana e do Mercosul, a UPM Internacional, para os dias 26 e 27 de junho. A temática do encontro será o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. Fazem parte da UPM a Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Brasil e Venezuela. O parlamentar foi eleito secretário do Bloco Brasileiro da União. Teremos um encontro da UPM Internacional aqui, junto com o Bloco Brasileiro, com a presença já confirmada de vários deputados argentinos, paraguaios, uruguaios, chilenos. E hoje de manhã já recebemos informações de ministros de outros países, como Nepal e outros que desejam participar. O deputado Cabo Maciel usou a tribuna para denunciar os problemas enfrentados pelos habitantes de Humaitá. O parlamentar criticou a atuação do prefeito municipal. E critiquei sim o prefeito. Eu tive há menos de 15 dias em Humaitá, onde eu perdi 3 dias, sexta, sábado e domingo, andando não dentro da sede. Fiz muitas reuniões dentro da sede, mas eu peguei uma lancha e tomei o cuidado de visitar as comunidades. E lá a gente vê motor de luz parado há 4 anos por falta de peça. Lá a gente vê a merenda escolar, o charque pingando porque está num local que não é adequado para o armazenamento da merenda escolar. Escolas caindo os pedaços, escolas rurais, que o ano letivo já começou e eu não acredito que a prefeitura não tenha condições de mandar tirar ou comprar algumas dúzias de madeira para assoalhar os buracos que tem, as paredes que tem, está tudo quebrada. Eu não acredito nisso. Então, para mim, prefeito, ele não administra só sede. Prefeito, ele tem que administrar o município em um todo. Os deputados Davi Almeida e Orlando Cidade destacaram em plenário a visita que o governador do Amazonas, Omar Aziz, fez no último final de semana para 5 municípios na calha do Rio Madeira. Na ocasião, foram anunciados investimentos de 237 milhões de reais nas áreas de infraestrutura, educação, saúde, assistência social, produção agropecuária e piscicultura. O presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, fez parte da comitiva. O deputado Orlando Cidade destacou ainda a atenção ao interior do estado por parte do Poder Executivo. O governador está lançando o maior pacote de obra já existente nesse estado. E começamos uma visita na calha do Madeira, por Apuí, Santo Antônio do Matupi, lá em Humaitá, Manicoré, Novo Aripuanã até Borba. E lá se registrou o lançamento realmente deste mega pacote de obra do governador, voltado para todos os segmentos e principalmente para o setor primário, com mecanização de áreas para a produção de grãos, como a piscicultura, que hoje é o carro-chefe aqui no Amazonas. A vontade política é muito grande para que o Amazonas venha produzir peixe para alimentar os amazonenses e os brasileiros. O deputado Ricardo Nicolau usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Amazonas para se defender de suposta agressão física sofrida no aeroporto Eduardo Gomes, na capital, no último dia 20 de maio. Em plenário, o parlamentar apresentou imagens do circuito interno do aeroporto e afirmou que já entrou com representação na Justiça do Estado contra o possível agressor. As questões serão dirimidas na Justiça, né? Na Justiça, que é o fórum competente para discutir essas questões. Eu acho que foi um fato lamentável e que a Assembleia e o povo do Amazonas não merece estar discutindo algo como esse. Nós precisamos discutir políticas públicas, precisamos discutir o futuro do Amazonas, precisamos discutir campanhas que venham melhorar a vida do povo do Amazonas. Essas questões são discutidas no âmbito da polícia e no âmbito da justiça. O presidente da Comissão de Gestão e Serviços Públicos da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Marco Antônio Chico Preto, conseguiu derrubar, por meio da Justiça, a tarifa de esgoto nas localidades onde o serviço não é prestado em Manaus. A cobrança indevida era praticada desde 2004 pela concessionária Águas do Amazonas, Manaus Ambiental. A decisão de suspender a cobrança da tarifa de esgoto estipula a multa de R$ 40 mil por dia em caso de descumprimento da decisão.
após 5 anos, a Justiça do Estado se pronuncia, ainda que liminarmente, ainda de forma, não é uma sentença, mas é uma decisão interlocutória, a Justiça se pronuncia e nos dá aquilo que nós pedíamos, ou seja, que fosse suspensas todas as cobranças de tarifa de esgoto nos locais onde sabidamente o serviço não é prestado. São muitos lugares na cidade de Manaus, esse levantamento hoje está sendo feito pela Arsan, para que haja divulgação, para que as pessoas agora passem a fiscalizar a ação da empresa. A empresa não poderá mais cobrar tarifa de esgoto nesses lugares. O secretário estadual de Saúde, Wilson Alecrim, anunciou nesta terça-feira a criação de um centro de implante coclear no Hospital Infantil Dr. Fajardo. De acordo com a deputada Conceição Sampaio, a iniciativa já vinha sendo discutida na Assembleia por conta de um projeto de lei de sua autoria que, entre outras medidas, solicitava um implante coclear, mais conhecido como ouvido biônico. Após o número de vagas para a bancada federal e estadual terem sido recalculadas depois da análise de um projeto feito pela Assembleia Legislativa do Amazonas e proferida pelo TSE no dia 9 de abril deste ano, o número de deputados estaduais passará de 24 para 27 a partir das próximas eleições que serão realizadas em 2014. Deputados Sinésio Campos e comitiva visitaram a mina de cloreto de potássio Taquari Vassouras, em Sergipe. A jazida é a única do Brasil em operação e produz em média 560 mil toneladas do minério por ano e atende apenas 10% da demanda nacional. A viagem a Sergipe faz parte da programação da agenda de atividade das audiências públicas, cujo tema é Potássio, uma realidade do Amazonas para o Brasil. A conquista do Campeonato Amazonense 2013 pelo Princesa do Solimões foi destacada na Assembleia Legislativa. Uma sessão especial para homenagear o time e o futebol do estado deve ser realizada na casa por iniciativa do deputado Orlando Cidade. A final do Campeonato Amazonense de Futebol foi no último domingo, dia 26. Nos pênaltis, o time Princesa do Solimões de Manacapuru venceu o Nacional por 7-6. Foi a primeira vez que o Princesa conquistou o título. A vitória foi tema de debate na Assembleia Legislativa, levantada pelo deputado do PTN, Orlando Cidade. O parlamentar é autor de requerimento para homenagear o time de Manacapuru na Aleã. Para Orlando Cidade, a homenagem é uma forma de valorizar o futebol do estado. É fazer com que o nosso esporte volte a crescer. O Amazonas que já teve competições nacionais, já teve o São Raimundo que por várias vezes teve em grandes conquistas de campeonatos brasileiro, volte a crescer de uma maneira assim, trazendo clubes do interior, como Princesa, campeão, valorizando os valores que o seu time, a maioria era de jogadores da terra, e valorizar o futebol amazonense. Os deputados do PMDB, Marcos Rota e Belarmino Lins, querem que a homenagem seja feita também ao Nacional, vice-campeão do Amazonense. Para os deputados, dessa maneira, o futebol é valorizado, principalmente porque ano que vem será realizada a Copa do Mundo em Manaus. Nós estamos em vias de sediarmos uma Copa do Mundo e nós precisamos mais do que nunca fortalecer o nosso futebol para que a nossa bela arena, que é uma das mais belas arenas do mundo, possa, depois dos Jogos da Copa do Mundo, efetivamente trazer de volta os grandes embates, os grandes clássicos, devolver as famílias aos nossos estádios. E eu penso que pronunciamentos iguais ao de Vossa Excelência ajudarão nesse novo momento, na solidificação e no ressurgimento do nosso futebol amazonense. Então, queria cumprimentar a Vossa Excelência e, se Vossa Excelência me permitisse, nesta mesma sessão que Vossa Excelência fará para homenagear o Princesa, gostaria de dividir também com Vossa Excelência esse momento de congraçamento e convidar também o Nacional, porque o Nacional está bem representando também o futebol amazonense na Copa do Brasil. Então, o meu parte a Vossa Excelência, cumprimentando Vossa Excelência e torcendo para que verdadeiramente a gente possa ter mais embates como esse, né, do ressurgimento do futebol amazonense. Numa demonstração de valorização do futebol amazonense, diante do investimento que o governo está implementando aqui na Arena, nós temos que sair do marasmo do passado do futebol para um futebol mais atuante, mais dinâmico, onde nós possamos estar presentes na Arena, prestigiando, valorizando o nosso futebol também,
para poder ter a alegria de ele estar no cenário nacional. A data da homenagem ainda será definida. E nós ficamos por aqui. Para sugestões de reportagem, tvalean@alean.gov.br. E você acompanha esta edição do Alean Notícias amanhã no canal do Poder Legislativo no YouTube. É o canal Alean. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site da Assembleia e nossas redes sociais. Uma ótima noite para você.